Pai, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus. Sou evangelista novo desse canal, tenho 29 anos. Então, é... a gente estava fazendo uma história aí dos profetas menores e maiores. Não tem nada a ver com o grau de importância, mas o capítulo que cada um escreveu da Bíblia. Os profetas menores são 12, a mesma quantidade dos apóstolos. Os maiores eram 3 ou 4, não me engano, esqueci agora, de cabeça. Mas acho que eram 4 mesmo. Aí, acabou, né, os profetas menores e maiores. A gente começou a estudar a história dos reis. A gente fez primeiro do rei Saul. Muita gente acha que acredita que ele foi o primeiro, na verdade não foi. No livro de Juízes fala de outros dois. Só foi o próprio povo que escolheu na força do braço. Né? Deus escolheu mesmo, foi Saul para frente. Os outros dois eu não fiz, só menciono bem pouquinho nesse vídeo. Nem cheguei a falar deles, na verdade, eu falei isso que eu estou falando agora. Depois a gente fez no rei Davi. Depois foi Salomão, filho de Davi. Eu expliquei por que ele herdou, né? Expliquei também por que Davi herdou, depois você vê esses vídeos. Aí depois a gente fez uma pausa, fez outros 2 vídeos diferentes. Agora a gente vai voltar com as histórias de novo. Contou 2 partes da história do Davi, né? Já tinha contado completa, depois contou 2 partes. Foi o derrubando o gigante e também o pecado de Davi com Batseba. Agora a gente vai retornar na história dos reis novamente. Agora vai ser Roboão, filho de Salomão. Eu já tinha feito lá no vídeo de Salomão, mas eu vou explicar aqui de novo, porque tem a ver com o filho dele. Uns pedacinhos do filho dele que eu falei. Mas é bom você ver o vídeo também, que eu falo a história completa de Salomão, do pai, né? Não vou falar a história dele que eu já fiz. Mas é de Robão, eu vou falar aqui agora. Mas antes tem que explicar um pedacinho de Salomão para você entender. Só um pedaço. História completa no outro vídeo. A Bíblia é o único filho que, homem, na verdade, o único filho que a Bíblia menciona, seja homem, seja mulher, que Salomão teve, foi Roboão. Tem gente que acha que teve mais filhos, mas não apareceu nas escrituras. Mas eu acho que talvez tenha tido só ele mesmo. Não teria colocado, todos os outros reis eles colocavam, sim ou não? Todos os filhos, né? Só Salomão que não colocaram. Então eu acredito que só teve Roboão mesmo de filho. Na novela Rei, na série Reis, né? Série por temporada, por ano, eles colocaram mais 3 moças. Mas na Bíblia só fala Robão. É... Falando nisso, aí Robão era o filho de Salomão. Porque Salomão pecou na velhice. Ele serviu a Deus na infância, na fase na adolescência, né? Na fase adulta também. Na velhice ele pecou. Eu explico melhor isso lá no vídeo, não vou explicar de novo, porque eu já expliquei lá. Pra você ver o outro também. Ele peca na velhice, começa a idolatrar outros deuses. Eu explico por que ele começa e tudo, pra você ver o vídeo. Aí Deus vai e decide tirar o reinado de Salomão. Aí ele, porque não, aí depois lembra da promessa que fez a Davi, né, o pai de Salomão. Deus lembra na mesma hora, fala o seguinte: que a descendência de Davi iria reinar, foi uma promessa. E Deus sempre cumpre essa promessa. Né? Ele mesmo fala na Bíblia, portanto cumpriria, falaria, não cumpriria. E também fala que ele é filho do homem, não é filho do homem para mentir nem se arrepender. Né? Ele cumpre tudo que prometeu. Então, por causa disso, Deus fala o seguinte: vou fazer isso no reinado do seu filho. O pecado dele caiu sobre o filho dele. Seu filho vai reinar só em Judá. Eu vou escolher um servo seu, né, para reinar nas outras tribos. Era servo de Salomão. E eu vou falar dos dois hoje, né, porque vai começar a ter 2 reis juntos. O vídeo agora vai começar a ter 2 histórias juntas. Eu vou explicar do outro já. Aí Salomão, não sei como ele descobre que era Jeroboão. A Bíblia não fala como. Jeroboão foge do Egito com medo de Salomão matá-lo. Estava perseguindo para matá-lo mesmo. Aí depois Salomão morre, Jeroboão retorna, fica sabendo. Mesmo assim, eles querem ouvir o que o Jeroboão tem a dizer, né? Ele fica, todas as tribos apoiam Jeroboão. Mesmo assim, Jeroboão não fala. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Sabia que era Deus que ia escolhê-lo, né? Só que antes disso, ele estava fugindo para o Egito. Mas antes dele fugir para o Egito, na verdade, Deus envia o profeta Aias até Jeroboão, que era um servo de Salomão. Aí Jeroboão, ele fala o seguinte para Jeroboão, pega uma roupa dele, né? Dele mesmo, o profeta Aias. Já fiz a história desse profeta aqui, né? Bem antigo, o vídeo, depois você procura. No ano passado, vai estar antigo assim, não. Comecei a fazer em 2022 no Kawaii, né? Aí vai, eu já fazia em outras plataformas antes. Eu perdi o canal do YouTube, comecei no outro do zero esse ano, né? Mas eu tinha um canal do YouTube que eu comecei desde 2020, se não me engano. 2022, na verdade, 2022. Também fazia vídeos lá em 2018, eu parei, depois retornei. Eu já expliquei isso várias vezes do testemunho, várias vezes, não vou explicar aqui.
no qual eu comecei em 2024, na verdade. Voltando aqui pro assunto. Aí, nisso, o profeta rasga a roupa dele mesmo em 10 pedaços. Fala assim, Deus te deu 10 tribos. E Roboão, filho de Salomão, ficará com 12. Aí Deus mudou de ideia através do profeta, né? Resolveu dar mais uma para Jeroboão. São 12 no total. Na verdade, são 13, porque José tinha 12. Mas na Bíblia parece como 12, né? As pessoas falavam 12 também. As duas tribos de José eram contadas como se fosse uma só, mas era 12. Né? Tem alguns momentos que a Bíblia fala 13, algum ou outro versículo. A maioria das vezes parece como 12. Geralmente eles contam como uma só. Porque as outras tribos tinham o nome dos irmãos. José, Benjamim. As de José era o nome dos filhos dele. Manassés e Efraim. Aí nisso Deus mudou de ideia. Chegou na hora lá, Roboão pergunta o conselho para os mais velhos da época do pai dele. A Bíblia fala que eram velhos, né? Não sei o que estou dizendo. Aí eles vão e falam o seguinte. Vai. Como é que fala? Elogia o povo, trata bem o povo, vai ficar do seu lado. A Bíblia fala que Deus permitiu que ele perguntasse para os mais novos, que cresceram com eles, amigos de infância, o que ele falaria. A Bíblia explica que foi o próprio Deus que permitiu. Ele tinha que reinar em duas tribos, né? Para a profecia de Deus se cumprir. Ele foi e perguntou para os amigos, né? Jovens, o que ele tinha que falar. Eles falaram o seguinte: seu pai puniu o povo com impostos altos, né? Você fala que vai punir eles com escorpiões. Aí vai falar isso, as pessoas ficam revoltadas pelo lado de Jeroboão mesmo. A maioria das tribos. Eles já queriam ficar, mas Jeroboão falou para ouvir primeiro, né? Eu sabia que Deus ia dar para ele, né? Porque ele falou assim. Aí a maioria das tribos foi seguindo ele. Ele saiu triste, o Roboão, achou que ninguém ia ficar do lado dele, né? A tribo de Judá acompanhou ele. Depois apareceu um ancião da tribo de Benjamim e falou o seguinte: nós também vamos ficar do seu lado com amor a Davi. Né? Aí se cumpriu, né? Ficou duas tribos com Jeroboão e as outras com Jeroboão. Aqui começa o reinado de dois reis. Vira duas Israel. Aí para você entender, Israel do Norte, a maioria das tribos ficou em Israel do Norte. Foi do lado de Jeroboão, que é o servo, nome parecido. Né? O filho de Salomão, para você entender melhor, ficou com duas tribos, que é Roboão, nome parecido, né? Os dois. Teve dois reis juntos e nome parecido ainda, dá pra você não confundir. Roboão é o filho de Salomão. Jeroboão é do céu. Roboão ficou com duas, né? Judá e Benjamim. Dito isso, a gente vai entrar na história agora dos sites, né? E devem repetir algumas coisas aqui que eu falei também. Aí outra coisa que a Bíblia menciona também é que esses dois viviam em guerra, né? E guerreavam bastante. Em Reis não mostrou isso, mas a Bíblia deixa claro isso. Na verdade, a primeira batalha, Roboão ia indo, Deus falou para ele não ir. Aí, depois, mas mesmo assim, a Bíblia deixa bem claro que os dois ficavam muito em guerra, um contra o outro. Roboão, filho de Salomão, seguiu os mesmos passos do pai. Depois que ele começou a reinar, antes de reinar também. Ele buscou a Deus na infância, na adolescência, na fase adulta. Chegou na velhice também desviou. Ele cometeu o mesmo erro do pai. Teve, eu acho, não sei se foi 4 esposas, não me lembro. Aqui vai falar. Teve uma concubina, ele teve mais. Né? Concubina, não sei se foi 40. Concubina. Mas em vista do pai dele, teve poucas. Né? O pai dele teve 1000 mulheres. 700 esposas, 300 concubinas. Fala misericórdia. Mas eu expliquei o porquê no outro vídeo. O Antigo Testamento também podia, hoje não pode mais. Né? Tem muito mais de uma esposa. Não era vontade de Deus, mas Deus permitia. E Jeroboão era o servo, né, e tal. Então vamos ver o que o site fala dos dois, mas antes eu vou ver o significado dos dois. Vai ser desconsidera. Talvez o vídeo fique grande porque vai ser a história de dois reis, né? Talvez. Mas são reis que a Bíblia fala pouco, talvez não fique tão grande assim no vídeo. Como eu vou ler do site, talvez fique grande por isso. Né? Eu fiz uma introdução aqui antes também. Então vou ler o significado dos nomes para depois a gente ir pro site. Né? Quando for, eu vou ler de Roboão primeiro do filho, para não confundir. Vou ler o significado do nome dele primeiro também. Depois a gente vai para Jeroboão, que era o servo. Antes da gente ir para Jeroboão, só vou falar uma coisa, porque tem vez que o site não fala tudo, ele simplifica. Mesmo que a história deles é pequena, mas vai simplificar assim mesmo. É tudo que eu lembrar, tô tentando falar. Aí, o Jeroboão, que era servo, ele desvia mais rápido que Roboão. Ele vai começar a idolatrar Baal, outros deuses. E todos os outros reis de Israel vai seguindo o mesmo caminho. Nenhum serve mais a Deus depois de Jeroboão. Todos seguem esse caminho. Todos os reis de Israel eram ruins. Israel do norte, né? Produz Israel. Depois de muitos anos, Deus faz eles virar escravo, né? Aí depois eles retornam e querem voltar para Israel do sul, que eram as outras duas. Eles não aceitam. Eles vai vir Samaria, por isso. Esse que é o povo samaritano. As outras tribos.
o povo samaritano. Como eu falei para vocês, era dos Israel, do sul e do norte. Mais para frente, antes de ser escravizados, Israel, que tem Judá e Benjamim, vai começar a chamar Judá. Depois ele volta a chamar Israel de novo. Depois. Esse lado do Jeroboão, ele é o único que serve a Deus, os outros não servem. O de Israel, a maioria era igual Salomão. Servia, depois na velhice desviava. Mas teve alguns reis que eram bons, que a Bíblia fala. Ela fala, não como Davi. Davi foi mais, né? Fala assim. Teve outros que foi o mesmo tanto que Davi, a Bíblia fala isso também. Que foi no caso do Asa, acho que o Ezequias também, né? E teve um que foi mais que Davi. Buscou mais, que foi Josias. Do lado de Judá, né? Do filho ali. Mas Jeroboão foi o que buscou Deus, mas desviou rápido. Era o servo. Produz Israel. Esse assunto é meio complexo, não sei se deu para entender. Se ficar dúvida, você deixa nos comentários, tá bom? Então vamos partir para a história de Roboão, o filho, né? Primeiro vai ser o filho de Salomão. Primeiro eu vou ler o significado do nome. No hebraico, significa aquele que amplia o povo se expande ou ele aumenta o povo. Significa o nome Roboão. Ele quer ampliar o povo vai crescer mais, né? O povo se expande, ele aumenta o povo. O povo aumentou, tem a ver com isso. Vamos para a história dele, já li o significado. Né? Aqui o site já começa a falar. Peraí. Na história de Roboão, filho de Salomão e neto de Davi. Roboão foi o filho de Salomão e neto de Davi. Se tornou o quarto rei de Israel, tal como seu pai. Quarto porque teve Saul antes também, né, dos dois. Antes do pai dele, antes do Davi também. Roboão teve muitas mulheres e dezenas de filhos. Roboão foi o primeiro rei de Judá, reino do sul. Eu falei para vocês, do sul e do norte. Sendo considerado um rei mau e negligente por suas más decisões. E por não buscar a Deus. Na verdade, a Bíblia fala que ele desviou na velhice aqui, está errado. Mas tudo bem. Vamos lá. A história de Roboão está registrada no primeiro livro de Reis, 11:43. Está em Reis 12 também, está em Reis capítulo 14 também. Também está em 2 Crônica, versículo 11 apenas também. Cercado por conforto e luxo, Roboão cresceu num magnífico palácio de Jerusalém. Era o filho do lendário rei Salomão e neto do corajoso rei Davi. Foi o rei mais famoso de Israel. Roboão tinha tudo o que desejava: roupas finas, banquetes deliciosos e muitos servos à sua disposição. A sua mãe se chamava Naamá e era uma princesa estrangeira da terra de Amã. Aquela Naamá que mostrou na série Reis, né, era mãe dele. Quando Roboão tinha apenas 1 ano, seu avô Davi faleceu. Seu pai começou a reinar em Israel. Salomão reinou durante 40 anos. Portanto, depois da morte de Salomão, quando Roboão assumiu o trono, ele tinha aproximadamente 41 anos. Tal como seu pai, Roboão decidiu se juntar a várias mulheres. Ele teve 18 esposas, foi 18, né? Falei 4. E 60 concubinas, falei 40, né? Então errei os dois. Não dá para lembrar tudo que são reis demais, né? Mas enfim. E com essa gerou 28 filhos e 60 filhos. As duas esposas mais importantes eram Maalat, filha de Jerimote, e Maca, filha de Absalão, ambas netas de Davi. A Maca, a Bíblia fala que ela amava muito Maca, a segunda esposa dele. Fala que foi a preferida dele, inclusive ele escolheu Abias, que foi o próximo rei, por causa de Maca, né, que era filho de Maca. Não era o mais velho também, não. Maca que mandou escolher o Abias. Ele amava muito Maca, né? E a Bíblia fala que ele amava muito Abias também, que foi o próximo rei depois dele. A gente vai falar dele semana que vem. Roboão assumiu o trono como o novo monarca de Israel, herdando um reino estável e rico, graças à sábia administração de seus antecessores. Com palácios grandiosos, um exército poderoso e conselheiros de destaque. Ele desfrutava dos benefícios de uma herança invejável. Contudo, mesmo cercado de tanta prosperidade, faltava-lhe sabedoria de Deus para tomar decisões prudentes. E não pediu por sabedoria igual o pai dele pediu. Depois que ele imitou o pai, né? Foi buscar Deus até a velhice, desviar na velhice. Ele acabou imitando isso o pai, né? Infelizmente. Também tem muitas mulheres, só que teve menos que o pai também. Assim que chegou ao poder, o povo pediu que Roboão abrandasse a carga tributária que seu pai exigia, pois era bastante pesada para eles.
Aí eu explicou no vídeo, falou, não, eles só não cobravam um tributo muito alto. Eu falei isso no começo também. Porque ele desviou, né? Antes disso, não fazia isso, não. O povo pediu para aliviar essa carga, vamos ver. Roboão consultou os sábios anciões e eles lhe aconselharam a agir com moderação. Entendeu o pedido justo do povo. Mas Roboão seguiu o conselho dos jovens conselheiros, optando por contrariá-los. Ele decidiu ser duro e stringente, o que acarretou consequências graves. Aqui eu tô explicando errado, tá falando que depois que ele fosse rei que ele fez isso. Na verdade foi antes. Eu expliquei pra vocês no começo do vídeo. Algumas coisas do site que estão ficando erradas, por isso que eu tô falando antes do que eu sei. Até porque, mesmo que seja um site bíblico, mas ele tá errando. Nos profetas você fez tudo certinho, mas nos reis eles estão errando algumas coisas. Mas errar é humano, né? Eu pego do site também porque eu não sei tudo. Inteligência artificial fala, né? Mas é bem petitinho. A decisão imatura de Roboão levou à divisão do reino de Israel. Ela é o resumo do resumo do resumo, sabe? Aí vou falar nem um minuto direito, porque eu pego do site mesmo. Mas enfim. O povo, sentindo-se injustiçado por seu jovem rei, revoltou-se. As tribos do norte se separaram e formaram seu próprio reino, deixando Roboão com apenas uma parte do grande país que seu avô e pai haviam governado. Após 17 anos de um reinado complicado, Roboão morreu aos 58 anos. E seu filho, Abias, o sucedeu no trono. Apesar de algumas realizações importantes, Roboão é geralmente visto como um rei fraco e imprudente. Procedeu mal e não se dispôs a buscar a Deus como seu avô Davi. Eu falo que não buscou tanto como Davi, sabe? Buscou, mas não foi tanto igual Davi. E parece que também tomou decisões erradas também. Eu também que era um rei fraco, também não tinha pulso firme. Isso que falou, sabe? E Marca, que foi a segunda esposa dele, que ele amava mais, que virou a rainha dele. Porque ele amava demais Maca, né? A Bíblia fala isso, eu já disse na Bíblia. Ela também incentiva ela que idolatrava. Eu não vi se ele acabou idolatrando junto com ela, né? Conta que ele amava muito ela. Ele que pôs o filho dela como rei, o que ela que escolheu também, nem foi o mais velho também. Ela tinha outros filhos, mas escolheu foi outro. Mas enfim. Vamos lá. Eu acho que é o mais velho dela, assim. Não era o mais velho em geral, não. Mas dos dela que ela teve com ele, né? Era o mais velho mesmo. É, o pecado de Robão, eu já expliquei para vocês, que foi a mesma coisa do pai. Vamos pular para o próximo. Como foi o reinado de Robão? Seu reinado começou com um grande desafio. Os líderes do povo se aproximaram dele com um pedido humilde. Por favor, reduza os impostos que seu pai nos impôs. Eles são pesados demais para nós suportarmos. Os anciões, homens sábios e idosos que conheciam bem as tradições israelitas, consideraram Robão a ser gentil e bondoso com seu povo. Escutar suas necessidades e ser um rei justo. Porém, Robão ignorou o conselho desses homens sábios e consultou os jovens conselheiros, que sugeriram uma resposta bastante dura. Ele preferiu escutar os jovens conselheiros, amigos de sua juventude, cujas palavras soavam mais doces aos seus ouvidos. Assim, Robão decidiu seguir um caminho de rigidez e dureza. Aqui está errado, né? Se foi escolher o reinado, está falando como se fosse depois, não foi não. Mas enfim, eu nem terminei de ler. Morte e sucessão de Robão. Robão faleceu aos 58 anos e seu filho Abias assumiu o trono de Judá. Sua história marca o fim de um período tumultuado da história de Israel e Judá. Apesar de seus erros e conflitos, a história de Robão continua a servir como alerta das consequências da desobediência e da importância da maturidade e humildade na liderança, ao lado de Deus. A família de Roboão, esposa e filhos. Roboão foi neto do rei Davi e era filho do sábio rei Salomão. E uma amonita chamada Naamá, Roboão se casou com 18 mulheres, sendo que duas delas, Malat e Maca, tinham certo grau de parentesco com ele, pois também eram netas de Davi. Essa Maca, mesmo sendo neta, ele fala que ela vira rainha, né, junto com ele. Porque quando o filho dele, Abias, vai reinar, ela continua como rainha, não vai ser nem a esposa de Abias, vai ser ela. Quando a Asa reina também, é ela que continua sendo rainha. Depois Asa manda tirar ela do trono, sabe? Asa era filho de Abias. Manda ela tirar ela do trono, ela é idólatra e ele queria buscar a Deus. A pessoa que buscou o mesmo tanto que Davi, né? Abias e Roboão buscou menos. Mas ainda desviaram na velhice, né? Eu ainda vou falar de Abias semana que vem também. Além dessas mulheres, Roboão teve 60 concubinas, mulheres não oficiais.
Então ela teve muitos filhos. Eu expliquei no vídeo passado o que é concubina também, não vou explicar nesse. Ao todo, Roboão teve 28 filhos e 60 filhos. Com Malate, ele teve os filhos de Eus, Samarias e Zaam. Com Maca teve Abias, que foi o rei, né? Atai, Ziza e Selomite. Roboão desejava que Abias, o primeiro filho com a sua amada, fosse seu sucessor no reino. Por isso designou Abias como príncipe sobre seus irmãos. A Bíblia fala isso mesmo. Sabiamente, Roboão distribuiu todos os outros filhos entre as cidades fortificadas. E assim estabeleceu paz entre os irmãos. Tipo assim, os outros irmãos reinou em cidades importantes, mas o rei acima ficaria Abias, né? Os outros reinou em algumas cidades importantes, para não ter briga entre eles, resumindo, sabe? Diz que ele agiu com sabedoria, né? Então os outros irmãos não iriam respeitá-lo, que tinha um mais velho que ele e tal. Mas como o pai queria que fosse ele o rei, porque ele amava muito a Maca, os outros também reinou em algumas cidades importantes. Sabias aqui, vai fazer uma oração importante, mas eu vou falar disso semana que vem. Vamos para Jeroboão, primeiro eu vou ler o significado. Meus irmãos, continuando aqui, né? Graças a Deus. O nome do rei, Jeroboão. O significado. Jeroboão tem um significado parecido com Roboão. O povo contenderá aquele que multiplica. Não sabemos se isso aconteceu. Se os dois reis realmente multiplicaram o povo. A Bíblia não fala isso. Mas o significado do nome deles tem a ver com isso. Então vamos lá. Houve dois reis com o nome de Jeroboão em Israel. Realmente, houve dois reis com o nome de Jeroboão. A gente vai falar do Jeroboão primeiro, porque o segundo foi o último. Foi bem depois. O povo chegou a ser escravizado na época do segundo. Eu expliquei isso no começo, porque por isso esse artigo conta sobretudo a história de Jeroboão, o primeiro. E no fim distingue o segundo rei com o mesmo nome. Quando chegar no segundo a gente não vai ler porque não é hoje. Jeroboão I foi o primeiro rei do Reino do Norte de Israel, após a divisão do Reino Unificado de Salomão. Segundo a Bíblia, era filho de Nebate, da tribo de Efraim. E sua mãe se chamava Zeruá, uma viúva. Vale lembrar que Jeroboão não era irmão de Roboão. Tem algumas pessoas que falam isso, mas estão falando errado. Ele era servo de Salomão. Nem filho de Salomão. Roboão pertencia à tribo de Judá e reinou sobre o sul de Judá. Jeroboão começou como servo de Salomão, dessa capacidade administrativa. O profeta Aías, ou Aias, né, o silonita, anunciou-lhe que Deus o escolhera para governar 10 tribos de Israel, por causa da idolatria de Salomão. Eu tinha explicado tudo isso aqui já, né? Eu falei se tivesse alguma parte repetida, vocês se considerar. Eu expliquei melhor, inclusive. Não me gabando, não, só falando assim, eu expliquei melhor. Porque 7 aqui é resumido mesmo. Após a morte de Salomão, Jeroboão retornou do Egito, onde se escondera. Foi proclamado rei pelas tribos do norte, enquanto Roboão manteve Judá e Benjamim. Temendo que o povo voltasse a Jerusalém para adorar e assim apoiar Roboão, o povo tava, isso é uma coisa que estava esquecendo de falar, o povo estava tudo indo lá para Israel, o templo, depois voltava para outro Israel. Né? O templo ficou junto com Roboão, por isso que Roboão buscou Deus durante muito tempo por isso. Ele estava seguindo os conselhos dos levitas e tal, já na velhice ele idolatrou. Vamos lá. Ficou com medo, né, do povo ficar indo direto para Israel e desviar e parar de servir ele e tal, né? Ele idolatrou por causa disso. Você caiu rápido em pecado, né? Vamos ver lá. Jeroboão I criou 2 bezerros de ouro, colocando um em Betel e outro em Dan. Declarou: Eis aqui os teus deuses, ó Israel. Esqueceu de Deus rapidinho, né? Também estabeleceu sacerdotes que não eram levitas e criou um calendário religioso próprio, ele mesmo inventou também. Essas decisões afastaram Israel de adoração ao Senhor e se tornaram símbolo de idolatria nas gerações seguintes. Sua esposa não é nomeada na Bíblia, mas sabe-se que teve um filho chamado Abiasias, que adoeceu. Quando ela consultou o profeta Aias, este anunciou a morte do menino e o futuro desastre da casa de Jeroboão, por causa de seus pecados. Jeroboão I reinou cerca de 22 anos, enfrentando conflitos com Roboão e seu filho Abias, rei de Judá.
Depois que Roboão morreu, ele continuou reinando, né, no reinado de Abias. Né? Ele também teve conflito com ele. Morreu e foi sucedido por seu filho Nadab, perdão. Seu legado foi de desobediência e idolatria. A expressão pecado de Jeroboão, filho de Nebate, trouxe um lembrete bíblico de como o desvio espiritual de um líder pode corromper toda uma nação. O pai se menciona muito o pecado dele. Né? Alertar as pessoas, os próximos reis e as gerações também. Jeroboão primeiro era filho de Salomão? Não. Qual foi a promessa que Deus fez a Jeroboão primeiro? Eu já li, expliquei no começo que reinaria em 10 tribos. Qual foi o pecado de Jeroboão? Idolatria. Jeroboão foi um bom rei? Depende do critério. Como governante, Jeroboão I tinha competência e visão política, tanto que Deus chegou a lhe oferecer uma dinastia firme. Como líder diante de Deus, falhou, trocou a adoração ao Senhor por imagens e arrastou o povo com ele. Por isso a Bíblia apresenta como exemplo negativo, não como modelo. Como morreu Jeroboão I? Jeroboão I reinou cerca de 22 anos e morreu, sendo sucedido pelo filho Nadab, 1 Reis 14 e 20. O livro de 2 Crônicas acrescenta um detalhe sobre o fim dele, depois da guerra contra Abias, rei de Judá. O Senhor o feriu e morreu, 2 Crônicas 13 e 20. Diz que foi o próprio Deus quem matou Jeroboão. Agora vai falar do filho dele, que a gente vai ver semana que vem, né? Eu não vou ler. Aqui no site vai falar do filho dele agora. Tem um pedacinho petitinho que é dele aqui, né? Vamos ver, né? Semana que vem vai ser Nadab, que é o filho dele, e também Roboão. Abias, perdão. Abias também chega a reinar um pedacinho de Jeroboão também, né? Mas a gente vai falar disso semana que vem também. O que aprendemos com Jeroboão I? A história de Jeroboão I ensina lições profundas sobre liderança, fé e obediência a Deus. Começou com uma grande oportunidade. Foi escolhido por Deus para reinar sobre 10 tribos de Israel. Em vez de confiar em Deus, Jeroboão agiu movido pelo medo e pela insegurança, temendo perder o poder se o povo voltasse a adorar em Jerusalém. Essa falta de confiança o levou à idolatria, criando bezerros de ouro e desviando o coração da nação. Ele pensou mais no poder dele do que em Deus também, né? Com medo de perder o poder que o povo vinha lá para Israel para sacrificar no templo, né? As festas também que tinha. Depois o povo retornava para lá, só que mesmo assim ficou com medo do povo começar a apoiar o outro rei depois. Não confiou que Deus iria dar o reino 100% para ele. Também pensou mais no poder do que em Deus também. Né? Vamos lá. Aprendemos com isso que a desobediência, mesmo com boas intenções políticas ou pessoais, nunca agrada a Deus. Quando colocamos a segurança, o sucesso ou a aprovação humana acima da fidelidade a Ele, abrimos caminho para o erro. Jeroboão também mostra que as decisões de um líder têm consequências coletivas. Sua idolatria influenciou gerações e se tornou um exemplo negativo constante na Bíblia. Sua história nos alerta a valorizar a obediência, a humildade e a fé. Confiar em Deus mesmo quando o caminho parece incerto. É sempre a escolha mais sábia. Assim, Jeroboão I nos lembra que o poder e as conquistas são passageiros, mas a fidelidade a Deus deixa um legado eterno. Realmente, os exemplos bons da Bíblia são mais pregados, são mais mencionados, mesmo os ruins ainda estejam ali, mas quase ninguém lembra esse ano. Já os outros deixaram um legado mais melhor, mais importante. Então é isso, né? Dito isso, o vídeo está encerrado. Sempre que der, leia Salmos.